De agora vamos trazer informações sobre João Félix, a atualização do interesse do Flamengo no meia português. A gente vai trazer a resposta no vídeo agora. Imprensa argentina noticiando interesse do Flamengo em um jogador que já teve o nome vinculado ao Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todos os amigos rubro-negros, e assim todo mundo vai ficar sabendo de tudo que acontece no Flamengo. Antes eu vou trazer um levantamento aqui feito pelos colegas do GE que eu achei bem interessante. Após o jogo contra o Botafogo da Paraíba, Felipe Luiz se tornou o quarto treinador que mais usou a base do Flamengo desde 2019. E eles fizeram até um ranking aqui, cara, porque o Felipe Luiz, quando ele botou o volante João Alves, que eu gostei bastante, eu gostei do João Alves, bom jogador, mostrou personalidade, ele acabou empatando com o Tite e Domenech Torrent nesse levantamento aí desde 2019. E o treinador que mais utilizou a base desde então foi Rogério Ceni, cara, seguido de Dorival Júnior. Vamos lá, Rogério Ceni, 19 jogadores da base utilizados, Dorival Júnior, 16 jogadores utilizados, Abel Braga, 15, Domenech Torrent, Tite, Felipe Luiz, 14, Paulo Souza, 12, Vitor Pereira, 11, Jorge Sampaoli e Jorge Jesus, 9 e Renato Gaúcho, 8. De fato, o Renato Gaúcho nunca foi um treinador que, assim, que gosta bastante, marcado por utilizar jogadores da categoria de base. Mas fica aí a curiosidade, repito, o levantamento feito pelos colegas do GE. Outra informação, galera, nesse domingo o Flamengo encara o Palmeiras. Eu até soltei isso aqui ontem, cara. Deixa eu pegar no meu Twitter aqui, informação sobre ingresso para o jogo contra o Palmeiras para a torcida do Flamengo, no caso, a torcida visitante. Vamos lá, informação sobre ingresso para a torcida do Flamengo no duelo com o Palmeiras. O Palmeiras disponibilizou 1.700 ingressos para o setor visitante, para a torcida do Flamengo, e o valor é de R$ 170 inteira. O Flamengo comprou toda a carga desses ingressos e vai vender para sócios torcedores e também para o Nação Sem Fronteiras. Fica aí a informação. E quem não deve comparecer a esse jogo é a dupla de volantes do Flamengo, Alan e Pulgar. Hoje pela manhã até perguntei para uma pessoa do Flamengo, perguntei aí alguma chance de Alan e Pulgar voltarem no domingo. Aí essa pessoa do Flamengo apenas respondeu, chance quase zero, Vene. Não vou descartar, mas é muito difícil de ter esses dois aí na lista de relacionados contra o Palmeiras, o que para mim enfim, lamento demais. Eu não lembro a última vez que o Flamengo conseguiu encarar o Palmeiras lá no Allianz Parque em São Paulo, enfim, com o time completo. Não lembro mesmo. Lembro até uma vez que por conta, enfim, a garotada foi até o jogo que o Hugo Souza se destacou muito. Lembra que ele era, sei lá, a quarta opção, acabou sendo titular e jogou muito com a camisa do Flamengo diante do Palmeiras, enfim. A lamentar. E tem ainda o Wesley, né? A ausência do Wesley, que está suspenso também. Vida complicada para o técnico Felipe Luiz nesse jogo tão importante pelo Campeonato Brasileiro. É uma final, gente, é uma decisão. Se o Palmeiras ganhar do Flamengo, vai ficar 7 pontos na frente do Flamengo. E a gente está falando de um campeonato que vai ser extremamente disputado. 7 pontos na frente significa muita coisa. Ainda mais se a gente levar em consideração que o Palmeiras vive um bom momento. O ideal seria o Flamengo chegar à parada do Super Mundial líder ou muito próximo do líder, no caso, o Palmeiras atualmente. Vamos agora para as informações de mercado, galera. Atualização sobre João Félix. E para aqueles que gostariam de ter o português no Flamengo, a informação não é boa, a notícia não é boa. Ontem, José Boto teve uma reunião com o João Félix e o empresário dele por videoconferência. E nessa reunião, os dois agradeceram muito o interesse do José Boto, o interesse do Flamengo. Dizem que acompanham o futebol brasileiro, que acompanham muito o Flamengo, que jogar no Flamengo poderia ser uma oportunidade maravilhosa. Mas nesse momento eles não conseguem dar uma resposta, quero ir para o futebol brasileiro, preferem ouvir outras possibilidades antes de dar uma resposta ao Flamengo. E o Flamengo não tem tempo para esperar nenhum jogador. Pelo contrário, o Flamengo quer chegar na próxima janela com tudo bem encaminhado, concretizado, para que o Felipe Luiz tenha os reforços à disposição o quanto antes. Então o Flamengo ouviu isso do jogador, o jogador agradeceu, elogiou o Flamengo, a instituição Flamengo, a grandeza do Flamengo, não só no cenário sul-americano, mas também no cenário europeu. Mas nesse momento o jogador prefere ouvir primeiro outras possibilidades na Europa a aceitar nesse primeiro momento vir para o futebol brasileiro. Lamento, eu confesso para vocês que eu estava, digamos, animado com a chegada do João Félix ao Flamengo, embora muita gente entenda que não é um jogo bacana, entre aspas, jogador preguiçoso. Eu discordo, é um jogador
com muita qualidade, mas enfim, vamos ver agora qual será a opção do técnico, do diretor José Botto, para reforçar o elenco na próxima janela de transferência. Outro jogador que teve o nome mencionado aí pela imprensa argentina no Flamengo nas últimas horas, Ezequiel Barco. Inclusive esse nome estava naquela lista que vazou aí de jogadores monitorados no Flamengo. E não é a primeira vez que ele tem um nome vinculado ao Flamengo como possível reforço. Lembrando que Ezequiel Barco, argentino, tá? Tem 26 anos atualmente. Um ponta, ele atua de ponta. Faz sentido o Flamengo ter interesse num jogador como esse pela posição, porque o Flamengo está atrás de pontas. E ele é cria do Independiente da Argentina, passou pelo Atlanta United, inclusive ele jogou com o Luiz Araújo no time da MLS, tá? Jogou lá. Ele começou no Independiente, chegou ao Atlanta United em 2018, só foi sair em 2021. Depois ele foi emprestado ao River Plate por 2 temporadas, comprado pelo River Plate. Aí na temporada 2024 jogou pelo River Plate como jogador do time argentino mesmo, e depois ele foi transferido para o Spartak da Rússia. Inclusive 35 jogos, 14 gols, 9 assistências. Os números chamam muita atenção. Eu particularmente gosto muito desse jogador, acho um baita jogador. Jogou Sul-Americano Sub-20 em 2017, Mundial Sub-20 em 2019, Olimpíadas de 2020, um jogador que tem muita qualidade de fato. E aí eu procurei o Flamengo para ouvir. E aí, procede? É um nome que agrada muito, sim, José Botto, a diretoria do Flamengo, mas eu vou até ler aqui o que a pessoa disse na íntegra. O Barco é um amor antigo nosso, Vene, mas o Spartak pagou 15 milhões de euros um ano atrás. Como que a gente vai tirar esse jogador de lá? Não temos valor ainda para investir assim. Não tem como gastarmos 18, 20 milhões de euros para contratar esse jogador de 26 anos. Então é um nome que agrada muito, mas é uma negociação muito difícil. A Vene tem negociação? Pelo visto não, pela resposta dessa pessoa do Flamengo. Não tem negociação em andamento, mas de fato é um nome que agrada e não tem como não agradar, né? Porque estamos falando de um baita jogador. Diz aí, torcedor, queria ver o Ezequiel Barco no Flamengo? Pode comentar à vontade, tamo junto. Torcedor, segura essa. Tem bomba pintando no ninho do urubu envolvendo ninguém menos que Michael. O atacante, que chegou ao Flamengo no meio do ano passado sem custos, está oficialmente na mira do Al Duhail, do Catar, que vem monitorando de perto cada movimento do jogador nas últimas semanas. E olha, a parada é séria. O clube árabe está estudando uma proposta pesada para levar o camisa 19 do Mengão logo após a Copa do Mundo de Clubes. A informação foi divulgada primeiramente pelo canal Flazoeiro e, segundo a apuração, o nome de Michael não só está sendo observado, ele está no topo da lista de prioridades do Al Duhail para a próxima janela de transferências. O Flamengo, que até segurou Michael no início da temporada, agora já não deve fazer força nenhuma para segurar o atacante, não. Nos bastidores, a conversa é clara: se pintar proposta, a diretoria está mais do que disposta a abrir as portas para negociação. E a verdade é que o próprio Michael não vive o melhor dos seus momentos no rubro-negro. Desde que voltou, sofreu com lesões, não conseguiu se firmar como titular absoluto e, para ser bem sincero, também não se adaptou como todo mundo imaginava, nem ele, nem a torcida. Apesar da confiança que recebe de Felipe Luiz, o camisa 19 não é uma unanimidade nas arquibancadas. Mas, torcedor, presta atenção, essa possível saída não é só uma perda. Na real, ela abre espaço para uma reformulação naquele setor do ataque que tanto precisa de sangue novo. A diretoria do Flamengo já trabalha nos bastidores em busca de pelo menos 2 pontas de altíssimo nível. E não é qualquer ponta, não. A missão é clara: encontrar jogadores que sejam letais no mano a mano, que tenham aquele drible afiado e que saibam jogar no espaço curto, do jeitinho que o torcedor gosta. A janela de transferências vai abrir logo depois da Copa do Mundo de Clubes, no dia 10 de julho, e fica aberta até 2 de setembro. Ou seja, se prepara porque vem movimentação pesada no mercado, e o Mengão promete não ficar parado. Agora, fica aquele clima de tensão no ar: será que Michael vai mesmo dar adeus ao ninho do urubu? E mais, quem pode chegar para vestir o manto sagrado e incendiar os gramados no segundo semestre? As respostas começam a ser escritas nas próximas semanas, e o torcedor rubro-negro já está na expectativa, porque quando o mercado do Mengão ferve, é certeza de bomba. Ótima sexta para vocês. Beijo, abraço, fui!